E aí, pessoal, está no ar mais um Espaço Universitário, o programa que apresenta trabalhos feitos por alunos de comunicação. O programa de hoje traz uma novidade. Vamos apresentar 2 curtas-metragens de ficção produzidos pela galera de Comunicação e Multimeios da PUC São Paulo. Vamos começar assistindo ao curta Inevitável, que conta a história de um garoto em meio a um conflito familiar. Roda aí! Então, foi isso que ele me contou. Não sobreviveu. O rapaz tinha 25 anos. O caminhão estava desgovernado, perdeu o controle e tombou. De noite, na beira da estrada. Por sorte, conseguiram levá-lo no hospital, mas não resistiu. Os ferimentos. Sabe o que eu fico me perguntando? O que ele fazia uma hora dessa sozinho à noite? Pedir força para a família. É inevitável. Eu já decidi. Eu vou. Tá horrível. Tanto faz, você não vai fazer que nem ela. A culpa é sua. É tudo culpa sua, não aguento mais. Por que ela foi embora? Desculpa. A culpa não é sua. Você nunca vai ser tão bom quanto ela. É inevitável. Eu já decidi. Eu vou. Fica. Agora já é tarde. Saudade. Me atrasei, desculpa.
Fiz pra você. Não tá tão bom quanto o meu. Por que quis me visitar? Não é porque a gente tá separado que eu não posso me preocupar com você. Eu tentei ligar para ele, mas não consegui. Deve ser questão de fuso horário. Eu não sei quantas horas são de Vancouver. Fica tranquilo. Ele ligou para desabafar, já deve estar melhor. E outra, vida de médico vai se acostumar. Por que você está tão abatido? Ele tinha a mesma idade quando ele saiu. Não devia ter te ligado, sabe? Você ficou muito preocupado. O que eu podia fazer? Você fez tudo o que você pôde. Agora eu já sei o que você vai dizer. É inevitável? Gostei muito do curta. Eu também gostei. E para falar sobre o processo de produção desse trabalho, recebemos o Otávio Falavinha, um dos autores do curta. Seja bem-vindo ao programa, Otávio. Muito obrigado por ter me recebido aqui. É um prazer estar aqui. Ah, legal. Otávio, qual foi a sua principal inspiração para esse curta, para você produzir esse curta? Bom, a minha inspiração é meio engraçado porque ela não tem nada a ver com o resultado, né? Eu queria fazer, na verdade, um curta que tivesse, de alguma forma, uma estrutura narrativa que fosse hipertextual. Então, ela surgiu primeiro com a ideia de ter duas telas simultâneas, né? Eu queria que tivesse uma história que seguisse mais ou menos assim, que você tivesse algum ponto de conflito, e acontecesse duas linhas do tempo ao mesmo tempo, né? Por isso que seria hipertextual. E que você visse as duas ao mesmo tempo na tela e elas vão seguindo a história, só que assim, por questão lógica, você não consegue dividir mais vezes a tela dentro do quadro, né? Então, eu obrigatoriamente teria que fazer a história convergir num ponto. Eu fiquei quebrando a cabeça, só que é muito difícil você pensar numa ficção, assim, né, na construção de um curta, pela forma sem ter conteúdo, porque eu não sabia que ia falar a história, né? E sem história não dá, assim, eu costumo trabalhar pensando em dois pontos. Um ponto que é a forma e o conteúdo. O conteúdo é a história em si, assim, a forma é como você vai trabalhar. Na prática, na minha opinião, o conteúdo, você não tem como averiguar se ele é bom ou não, assim, seria tipo a história pura, não tem uma história melhor que a outra, né? E a forma que faz a diferença. Então, como você vai trabalhar essa relação da forma e conteúdo é o que interessa. Mas eu estava pensando só na forma, faltou conteúdo. E aí eu estava pensando assim, como eu estou trabalhando que é algo que é inevitável, ou seja, são duas linhas temporais que vão cair no mesmo ponto, fiquei pensando que seria inevitável. E aí eu pensei na questão da morte, que é uma questão humana, que é óbvio, que é inevitável que você vai morrer algum dia, né? E se vocês não sabem isso, desculpa. Poxa. E eu estava quebrando a cabeça para isso e eu pensei, olha, eu quero fazer um curta-metragem simples, eu quero fazer um curta-metragem que seja bem redondinho, bem curtinho, porque eu queria treinar alguns recursos técnicos cinematográficos, que eu tinha feito um curso de direção de fotografia e eu queria aprender. E eu tinha o Tarcísio, que é o ator, né, que faz o pai, ele era meu professor de teatro na escola, fiz teatro na escola então quase você uma tá na década. área, né? O filho dele, o Gabriel, na verdade foi tudo na casa dele, né? Ele já tinha falado para mim que ele queria participar dos meus curtas, né, que a gente vai chegar a ver outro aqui também, que foi o que inspirou ele a participar. E eu pensei, olha, eu tenho isso de recurso, vamos pensar assim, de ator e tal, e eu tenho essa proposta, queria juntar os dois. Então eu pensei uma coisa que envolvesse um ambiente só, tanto que o curta se passa sempre no mesmo ambiente, que é aquela sala. Tem na verdade, um momento de respiro, que é aquele plano que ele está fazendo o omelete e tal, que não faria sentido ele cozinhando omelete na sala, né? Mas é um plano bem fechado e tal. E talvez aquele plano das nuvens do começo do filme. Que tem só o off, né? Sim, que tem só o off. E eu pensei, vou fazer um negócio redondinho assim, mínimo de personagem, mínimo de fala. E também uma das inspirações foi que a maioria do que eu já tinha feito, de curta, de vídeo, em geral, sempre tinha uma comédia, assim, né? Então muita gente fala, pô, você é o cara da comédia e tal, e eu, sei lá, alguma coisa aí, falava agora, assim, eu vou conseguir fazer um drama, Você né? quis então, ousar. Quis ousar, Eu falei assim, não, vou conseguir fazer um drama, então eu coloquei algo que tivesse um silêncio, né? Toda a ideia do curto foi nesse silêncio que fica nesse espaço. E eu utilizei
a ideia das duas câmeras não como um elemento principal, virou só algo que seria algo a mais, né? Ele não seria algo não paralelo, mas não seria algo... Sei lá, não é o foco, ele não é o foco, mas também não é um detalhe, né? Ele está bem integrado na história, assim, que a ideia é que assim, ele está naquele ambiente, ele está triste, e quando ele retoma no passado tem tem uma questão meio poética, assim, né? De pensar o que eu podia ter feito, o que eu fiz, ou então qual decisão ia tomar, ia fazer diferença, ia ser inevitável, então tá as duas câmeras falando. E todas elas foram construídas na maneira mais simples, porque você não pode roubar muita atenção em uma só ou na outra. Você optou por colocar tons frios, tanto no figurino quanto na imagem, né, do curta. O que isso tem a ver com o roteiro? Qual é a relação? Bom, a cor é um elemento fundamental na narrativa do cinema. Você sempre tem que pensar nela porque ela narra muita coisa. Ela dá o clima, ela dá a sensação, ela dá o objetivo, né? E como a gente está sempre tratando a ideia da poética do filme, esse espaço vazio, esse silêncio, assim, uma cor neutra, né? Eu diria que você tem dois ambientes, né? Você tem um ambiente no presente, que é uma cor mais clara, assim, que é tudo mais branco, e um ambiente no passado, que ainda que é fria, ela é mais amarelada, tal. Sim. Essa diferença de cor é basicamente para você ter essa diferenciação de espaço, né? De sentir que é uma coisa, isso aqui não aconteceu em seguida, isso aqui foi no passado, para dar aquela sensação. Mas a ideia de ser uma cor fria é para você passar uma frieza na própria relação dos personagens. Uma angústia, né? Uma coisa assim. Uma das coisas que eu optei, por exemplo, foi no figurino, que o pai, ele, quando está no passado, ele usa uma camisa mais curta, assim, ele usa uma manga curta, porque como se ele estivesse tentando uma aproximação mais calorosa com o filho e o filho está de casaco. No presente, ele está de casaco também, porque ele está num ambiente frio, ele está num lugar muito... que está oprimindo ele. A iluminação também tem um pouco a ver com a cor, né? Também a questão da direção de fotografia. É sempre o sol contra ele, então ele sempre está numa parte mais subposta, assim, ele sempre está com a luz como se fosse, vamos dizer, o passado dele estivesse jogando peso nele, ele sempre está mais na sombra. Então ela narra muito, assim, né? Vamos dizer que não é bem inconsciente, mas ela constrói toda a narrativa junto, assim. Então foi basicamente para isso, para dar essa sensação de frieza, para dar essa sensação da tristeza. Se você colocasse uma cor mais quente, não ia dar para entender que às vezes ele está só entediado, sabe? Então é fundamental. E a edição, ela tem um peso muito importante no curta de Inevitável. Eu queria saber se você pensou no momento da ilha da edição, ou se você, quando você estava gravando, você já estava pensando, não, eu vou cortar desse jeito, vou fazer dessa forma. Como que foi esse processo? Então, na verdade, foi antes de cortar. A gente planeja toda a decupagem, a gente planeja exatamente como vai ser literalmente todo o filme, assim. E como foi um filme simples, ele obedeceu quase que integralmente a decupagem, assim, ele não saiu do que a gente queria, foi tudo bem tranquilo, assim. E eu já estava pensando, quero fazer algo que seja mais, com takes mais longos, com um corte mais, vamos dizer, menos marcado, você não tem planos curtos que ficam aparecendo assim, já estava pensando que usa duas telas. E é muito marcante aquela mesa, as cadeiras. Aquelas mesas. E tudo foi pensado assim, para ficar o mais, vamos dizer, o mais redondinho possível. Então ele tem uma coisa muito quadradinha, assim, você tem bem uma ideia do espaço. Você tem aquele lugar que é do sofá, aí você tem o lugar que é da mesa, o lugar da cadeira dele da mesa, o outro lugar que é da cadeira que é do filho, o da mãe que aparece um pouquinho. Então foi tudo bem quadradinho para você sentir o espaço e também não dar muita, vamos dizer, encher de informação que o lugar é assim, assado, para ficar... a ideia desse filme é trabalhar muito com esse espaço vazio, né? Que é um espaço vazio que você não põe conteúdo e a pessoa mesma coloca o conteúdo dela. E ela fica pensando o que é aquilo, o que é aquilo. E essa é a ideia da angústia, assim. Então é a questão da cor. A cor não... Ela tira esse conteúdo do espaço. Aquele plano quadradinho também dá uma fechada, assim. Então foi tudo muito redondinho para ficar nessa ótica, assim. Então provavelmente ele foi o curta mais simples que a gente fez, que ele tem esse conceito que é bem básico, assim, bem bacana. O papo tá muito gostoso, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já com mais Espaço Universitário. Não sai daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Hoje conversando com Otávio Falavinha, aluno de Comunicação e Multimeios. No primeiro bloco, assistimos ao curta-metragem Inevitável e agora vamos conferir mais um trabalho do Otávio, o curta Kinê, roda aí.
Alô, Prozani? Alô, Kinê? É ela não, sou eu, o Hector. Ah, oi Hector, sou eu, Kinê. Eu sei disso, fui eu que ligou. Onde que você tá? Que barulhão é esse? Ah, então, é isso que eu queria falar. Eu tô numa festa. Resolvi extravasar um pouquinho. Aguenta aí, minha gente, aguenta aí, minha gente. Então, Kinê, eu tô precisando de uma carona. Eu bebi um pouco na festa. Hector, me desculpa, não vai dar. Hoje a Prozani vem aqui. Ah, não. Mentira. Já sei. Você vai pedir ela em casamento. É, você me conhece bem mesmo. Até demais. Tenho certeza que você tá todo nervoso e ansioso pra pedir ela em casamento, né não? É, eu não tenho a menor ideia do que fazer. E se der tudo errado? Pelo amor, Kinê. Você esqueceu dos seus poderes? Você pode editar este curta. Você tá no filme e pode modificar ele. Eu sei, mas... No que isso vai ajudar? Angulação de câmera, jump cuts, trilha sonora, cortes e mais cortes. Você tem tudo em seu favor. É, verdade. Kinê, você tem tudo pra fazer isso dar certo. Agora eu tenho que sair aqui, tá? Abração! Oi, Prozani, como é que foi no trabalho hoje? Normal. Ah, eu tenho uma novidade. O meu pai, ele consertou a bicicleta ergométrica dele. Você não lembra? Quando a gente foi na casa dele, tava lá toda empoeirada, faz 2 anos que quebrou, se não me engano. E agora tá consertada. Eu separei essa garrafa pra hoje. É um ótimo vinho. Quer um gole?
Esse vinho, ele é muito saboroso. Nossa. Vou querer, sim. Amor, tem algo errado na nossa relação? Tem sim. Eu tô insatisfeita com esse namoro. Eu não sou mais a mesma, eu não sinto mais a mesma coisa, eu não tô mais feliz com você. Sabe que nem é que... Tem algo estranho aqui. Ah, tem? Tem algo que... Não sei, é como se não combinasse. Rosane, meu amor, tá tudo tão lindo. É verdade. Essa noite fica bem mais linda com você. Obrigada. Eu queria te falar uma coisa muito importante. Uma coisa muito especial. O que tá acontecendo? Não foi pra isso que eu vim aqui. Kinê, chega. Esse namoro não é mais o mesmo, você não entende? Mas... Você é insuportável. Eu não te aguento mais. Olha o que você vem falar pra mim quando eu chego na sua casa. Da bicicleta ergométrica do seu pai, você tem algum distúrbio? Bicicleta ergométrica? Bicicleta ergométrica. O que me interessa saber disso? Tudo vai melhorar. Vai dar tudo certo. Eu vou mudar e isso vai passar. Alô? Alô, é o Hector. Ah, sou eu, Kinê. Caramba, Kinê, eu sei, Katsu. Fui eu que ligou. Mas e a Prozane? Ela aceitou? Hector, você me ligou no pior momento possível. Como assim? Você pode editar o curta todo e não tá conseguindo? Eu não sei, não tá adiantando. Digamos que tá com o efeito oposto. Não pode ser. Kinê, me escuta. Depois eu te ligo. Eu ouvi tudo. Como é que você veio parar atrás de mim sem eu saber? Isso é um curta, que nem eu só tive que sair do quadro. Deixa eu explicar, eu só queria... Então você tá controlando todo o filme? Tá editando tudo pra mudar minha opinião? Eu sabia que tinha algo acontecendo. É isso que eu não suporto em você. Você não me dá espaço, você não me dá liberdade. Eu me sinto sufocada. Eu venho aqui pra tentar ter algum espaço. O que você faz? Resolve controlar o que eu sinto pra me impedir de dizer o que eu quero. Rosane, não. Eu vou falar bem claro pra você. Eu não...
Eu te amo. Eu te amo mais. Amo mais. Eu te amo e muito. 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 Seu. Eu só queria um tempinho. Escuta aqui, vocês não têm poder nenhum sobre mim. Eu, como personagem desse curta, tenho a minha liberdade. Nem você, nem essa porcaria de produção tem algum controle sobre mim. Eu controlo o meu destino. Ninguém vai mudar a minha opinião. Eu sou eu. Ninguém controla o meu personagem. Eu não gosto mais de você. Eu não quero mais te ver. Esse relacionamento acabou. Se você quer colocar alguma coisa, por que não coloca uma cena de filme pornô? E sabe o que você faz com a bicicleta ergométrica do seu pai? Fica assim não, cara. Tem muita mulher no mundo ainda. Só não fala mais de bicicleta ergométrica. Tá tudo bem, deixa pra lá. Eu achei estranho que não deu certo. Daí eu vim correndo pra cá. Relaxa, a culpa não é sua. Sabe, Kiné? Quando eu criei esse curta, o seu personagem, eu me identifiquei. É difícil explicar. Acho que tem muito a ver comigo, sabe? Aquele garoto do passado, sonhos, tristezas. É por isso que eu te dei esse poder. Te dei a liberdade desse filme. Queria te ver bem. Mas não deu muito certo. No fim, ela tinha as liberdades dela e, afinal, o que eu posso fazer? Kiné. Relaxa, tá tudo bem. Só acho que eu não posso fazer o que eu quero no cinema, né? Bem, você ainda não tentou de tudo. Kiné, o cinema ainda é uma fábrica de sonhos. O que é isso? Cenas do passado. Ainda não foram usadas no filme. Use com sabedoria. É presente meu. São suas. Kiné, esse filme não é mais meu. Ele é seu. Agora eu só vou assistir.
mês de namoro, Kinê. E é o primeiro de muitos ainda. Quem sabe quando a gente fizer 1 ano, seu pai não conserta a bicicleta ergométrica. Kinê, eu te amo. Te amo. Kinê, eu te amo. Kinê, eu te amo. Kinê, eu te amo. Otávio, a gente percebe que o personagem principal ele tem poderes especiais. E esses poderes eles estão ligados à trilha sonora. Como é que você escolheu essas músicas? Como que foi esse processo de seleção? Então, a trilha sonora eu tive bastante sorte que um das pessoas que estava na produção, o Roberto, ele trabalha na TV PUC. Então eu tive acesso a um monte de DVD de trilha branca, assim. Ai, que bom. Então, como tudo free. Então eu estava tranquilo, assim, porque eu já tinha toda a ideia do roteiro, então eu ouvi vários CDs. E é muito tranquilo porque, assim, o Kinê trabalha muito com um pouco do clichê, do estereótipo, assim, né? Ele, na verdade, trabalha bastante até. Então, ter aquela musiquinha, falar assim, nossa, essa musiquinha é muito de comercial, essa musiquinha é muito assim, não tem problema de ter, falar assim, nossa, essa música é sensacional. Não tem tanto problema. Então, foi até muito tranquilo, puxava o DVD lá, músicas de amor. Aí você ouve lá e peguei um monte lá. Legal, Foi tranquilo. bom critério. É. E você costuma usar essas trilhas sonoras hoje? Como que é? Ainda costumo, assim, basicamente eu procuro muito em sites que tem o Creative Commons, que eles permitem que você possa usar a trilha deles. A maioria deles pede que você coloque o nome do autor, que é o mínimo que você tem que fazer, mas muito deles pede que você não ganhe nada com isso, financeiramente, assim, mas isso não tem muito problema, porque é tudo free. Esses poderes também afetam a saturação do vídeo, né? Como as cores influenciam na história? Bom, a fotografia, de modo geral, ela tem um climinha mais bonitinho, assim, vamos dizer, talvez um pouco cupcake, assim. Mas essas mudanças, eu fui pensando também nessa questão um pouco do estereótipo. Então, quando ela fica mais tenso, o filme fica com aquela fotografia mais fria, com uma saturação bem baixa. Mas para você sentir bem essa diferença é que ele está editando o filme, assim. Então, se você fizesse algo que não é muito marcado, a pessoa não tem essa sensação. Ela não vai entender que ele está mudando a fotografia. Então, aquela cena do espelho dele, provavelmente, é a cena que isso deixa mais implícito, né? Que ele tá parece uma câmera, né? Que ele está controlando um pouco... E aí ele passa muito, ele fica muito saturado, ele arruma. Que, como eu disse antes, né? A cor influencia muito na narrativa e deixar isso transparecer está dentro da proposta, assim, da metalinguagem do curta, assim. Legal. E outra coisa interessante é que depois da metade do curta, a personagem Prozani quebra a quarta parede, que é quando a personagem fala olhando e interagindo diretamente com a câmera, como eu estou fazendo agora. E a partir daí a gente percebe o uso da metalinguagem em Kinê. E, Otávio, como é que você faz tudo isso? Como é que você pensou nisso? Por que você... Não, agora a Prozani vai abrir e vai conversar com o espectador. Então, o Kinê veio de um trabalho, de uma matéria de metalinguagem, né, de metacinema, e basicamente a gente assistiu diversas referências de metalinguagem e a gente ia produzir um curta-metragem que tivesse a metalinguagem, né? E eu fui pensando, e assim, basicamente toda a metalinguagem é quando o veículo, vamos dizer, a obra fala do veículo que a transmite, vamos dizer, o cinema falando de cinema, livro falando de livro, videogame falando de videogame. Tem muito no teatro também. Isso, também. E eu fui pensando, isso é muito simples se você colocasse simplesmente um filme falando de um filme, né? É ridículo, assim, se você colocar a história assim. Então eu queria transparecer a edição. E aí eu fui pensando e para mim a resposta pareceu bem clara, assim, alguém que consegue editar o próprio filme que ele tá. E aí eu pensei também pensei em fazer algo mais redondinho também, mais simples. E eu pensei assim, pô, um personagem com o outro, vou colocar uma situação de comédia, assim, de uma comédia romântica. Ele quer pedir ela em casamento, só que ela tem esse problema e ela não tá muito afim, ele quer criar esse climinha para tentar convencer ela. E aí eu fui pensando como fazer essa narrativa e tal, e basicamente
eu tava pensando assim, então que nem tenta convencer a Prozane a se casar, tal, mas ia acabar muito sem graça se ela simplesmente caísse na história dele e casasse com ele, assim, poxa, não tem graça. Então, assim, eu preciso que ela desconstrua isso, preciso que ele realmente não consiga, assim, tanto que foi umas ideias no final fazer algo mais diferente, assim. E eu fui pensando assim, eu pensei, como a metalinguagem vai aparecendo gradativamente, eu acho que essa hora talvez é a hora mais legal dela quebrar mesmo. Então ela xinga a produção do filme, aí aparece a gente lá todo mundo, comendo banana, assim, falando dos momentos do filme que o pessoal mais se divertiu, assim, né? Que dá uma quebra gigantesca, assim, porque a relação da metalinguagem que está no curta, ela é um pouco estranha, assim, porque ele ainda é um personagem, mas ele ainda está dentro do filme, então ela sai do quadro e eles estão falando de casar, mas está a produção lá do lado, e hora a produção não está mais, então foi um momento, assim, bem inusitado, assim, foi puramente mais pela piada e para dar uma quebra, assim, para falar, não sobrou mais nada. Aí o diretor que estava preso lá na festa, de repente entra na casa também. Rapidinho ele chega, né? Cenas assim requerem muita atenção, né? Tanto na decupagem quanto na continuidade. Como foi isso? Vocês tiveram muito trabalho, tiveram que regravar muitas vezes a cena? Na verdade, a gravação foi tudo de uma vez só, mas foi bem pesado. A gente ficou assim umas 48 horas gravando. Nossa. Eu não consegui estipular um horário bom nesse curta. Na verdade, eu fiz algo muito maior do que eu esperava, assim. E eu aprendi bastante. Eu fiz ele antes do inevitável, assim. Um dos maiores problemas que a gente teve foi realmente não pensar a iluminação antes. A gente tem erros de continuidade de iluminação e dá um trabalho enorme. Você vai colocar a posição de câmera lá, você tem que ver onde que põe isso aqui, onde que põe lá, e super limitado. Esse foi o maior problema. Mas a questão de deixar tudo assim regradinho foi tudo planejado na decupagem. Então tudo tinha dentro da minha cabeça. Foi uma questão de referência assim muito forte. Então naquela parte, por exemplo, que eles estão conversando, que é a primeira vez que ela começa a falar que o relacionamento deles está dando problema. Eu coloco a câmera mais no ombro dele, então isso tudo já estava na minha cabeça, isso tudo estava pronto. Vocês assim. usaram uma câmera só? Uma câmera só. Olha só. Mas e a decupagem você faz sozinho? Eu fiz sozinho. Sozinho? Coloquei todo o filme na minha cabeça e tal. Na verdade, eu acho que um dos defeitos do filme talvez foi não ter repensado melhor, mudado algumas coisas, assim, que é algo que eu já aprendi bastante. Então, eu costumo reler muito a decupagem e falar assim, olha, esse plano tem essa ideia, mas será que ela está funcionando? Será que eu não posso melhorar isso? Então, acho que um dos problemas do Kine, por exemplo, a gente deixou a câmera muito fixa, assim. Mas eu também não penso como eu faria melhor, assim. Eu gosto do filme como ele tá, assim, não tem... Mas aquela primeira cena que tá a câmera alta e você vai girando no rosto dele, como é que foi esse processo? Você tava lá em cima? Como Isso, é que foi? Quem fez a câmera foi o Júlio, né? Que basicamente, nossa produção, assim, na raça mesmo, foram basicamente 2 pessoas. Que parte da equipe não pôde ir e outra parte teve que sair antes. Então era eu no som, ele na câmera, assim, na loucura. Aí ele subiu numa cadeira, no meu quarto, assim mesmo, foi na minha casa. Foi na sua casa. Foi o Gabriel, que é o mesmo do Inevitável, né? E tinha um outro ator que ia fazer o diretor, mas ele não pôde ir. Aí eu falei, bom, já que eu sou o diretor, eu fazer o diretor, né? E foi de última hora também. E quem faz a Prozane é a namorada, é a Indira, a namorada do próprio Gabriel mesmo. Então foi tudo mais tranquilo. E também fez escola de teatro. Daí eu coloquei o Júlio lá, segurando o tripé embaixo do braço, assim, e descendo com a câmera, assim. Foi meio trabalhoso, mas a gente deu certo, Não, assim. E ficou legal. Sim, no meu TCC a gente também fez um plano assim que... não interessa. E você faz o Hector, como que é esse processo? Porque você está dirigindo e aí você aparece no filme, você falou pra mim que já fez escola de teatro, como que é essa experiência de participar do próprio filme que você está dirigindo? Na verdade, só uma correção, eu fiz teatro no colégio, assim, não estudei bem escola de teatro, assim. Mas, basicamente, assim, eu não sou um bom ator, basicamente. Né? Tudo bem. Então, eu resumi muito como a gente estava esperando ser outro ator, mas já estava quase sabendo que não ia rolar. A gente deixou para fazer todos os meus planos que precisavam de mim por último, assim. Menos aquela parte que eu apareço dirigindo lá com o chapeuzinho, no com a banana. E daí, quem fez a minha direção de atuação foi o Gabriel. Ele olhou para mim e falou assim, faz dessa vez, faz desse jeito, assim. Então, foi meio... mas foi a última coisa, aquela cena que eu tô no telefone, assim, foi a última coisa que a gente fez, eu não tava aguentando mais, assim, foi uma loucura, assim, mas foi até tranquilo, assim, não é... Eu acho que o Inevitável até agora é a única produção minha, assim, dentro da faculdade que não apareceu. É mesmo? É uma questão, assim, não só de limitação de ator, como nesse caso, mas também da proposta. Às vezes acaba usando mesmo, não tem problema. Sim, queria muito agradecer a sua presença. Não, eu que agradeço.
Você quer deixar algum contato? Algum e-mail, telefone? Ah, sim, se vocês quiserem entrar em contato comigo, o meu e-mail é otavio_falavinha@hotmail.com. Aí fala, é que nem vocês estavam com dificuldade, falavigna@hotmail.com, ou entrar em contato também pelo Facebook ou pela nossa produtora, Aço Filmes. O e-mail é axo, né, que é aco, filmes@gmail.com, ou na página do Facebook também. E se você gostou e também quer participar, mande seu trabalho pra gente. É só enviar um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br com o link do seu vídeo. E não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Tchau! Tchau, gente. Até a próxima.